Sanções econômicas são uma das ferramentas mais usadas na geopolítica moderna. Elas permitem que países pressionem outros países sem recorrer diretamente à guerra. Em vez de soldados, tanques ou armas, o que entra em ação é a economia. Comércio, dinheiro, bancos, empresas e acesso a mercados passam a ser usados como forma de pressão. De maneira simples, sanções econômicas são restrições impostas a um país para limitar sua capacidade de negociar, produzir ou acessar recursos financeiros no cenário internacional. Essas sanções podem ser aplicadas por um único país ou por um grupo de países, como blocos econômicos ou organizações internacionais. O objetivo principal é forçar mudanças de comportamento, decisões políticas ou estratégias consideradas inaceitáveis por quem impõe as sanções. Existem vários tipos de sanções econômicas, e elas podem atuar em diferentes níveis. Um dos tipos mais comuns é a sanção comercial. Nesse caso, o país sancionado passa a ter dificuldade ou até proibição de vender seus produtos para outros países. Da mesma forma, ele também pode ser impedido de comprar mercadorias essenciais do exterior. Isso afeta diretamente setores como energia, alimentos, tecnologia e indústria. Outro tipo importante são as sanções financeiras. Essas são consideradas algumas das mais poderosas. Elas impedem que bancos, empresas e até o governo de um país acessem o sistema financeiro internacional. Sem esse acesso, fica difícil realizar pagamentos, receber investimentos, fazer empréstimos ou movimentar grandes quantias de dinheiro entre países. Também existem sanções que envolvem o congelamento de bens e ativos. Contas bancárias, reservas financeiras e propriedades localizadas em outros países podem ser bloqueadas. Esses recursos ficam indisponíveis, mesmo que pertençam oficialmente ao país sancionado. À primeira vista, as sanções econômicas parecem atingir apenas governos e grandes instituições, mas na prática, os efeitos chegam rapidamente à população. Quando um país tem dificuldade para importar produtos, a oferta diminui. Com menos produtos disponíveis, os preços tendem a subir. Isso afeta itens básicos do dia a dia, como alimentos, combustíveis, medicamentos e energia. Empresas também sofrem com as sanções. Sem acesso a matérias-primas, tecnologia ou mercados externos, muitas reduzem a produção. Algumas fecham completamente. Quando empresas fecham ou produzem menos, o desemprego aumenta. Com menos renda circulando, o consumo cai e a economia entra em desaceleração. Esse processo cria um efeito em cadeia. Menos produção leva a menos empregos. Menos empregos levam a menos consumo, e menos consumo enfraquece ainda mais a economia. As sanções econômicas também têm impactos fora do país sancionado. A economia global é altamente interligada. Quando um país importante deixa de exportar ou importar, o efeito se espalha. Se um grande exportador de petróleo sofre sanções, o fornecimento global de energia pode diminuir. Com menos oferta, o preço do combustível sobe em vários países, mesmo naqueles que não têm relação direta com o conflito. O mesmo acontece com alimentos, fertilizantes, minerais e produtos industriais. Sanções aplicadas a um país estratégico alteram preços e disponibilidade no mundo inteiro. Por isso, muitas vezes, pessoas que vivem longe de qualquer conflito acabam sentindo os efeitos das sanções no mercado, na conta de luz ou no preço do transporte. Diante das sanções, países afetados costumam buscar alternativas. Eles tentam negociar com novos parceiros comerciais, usar moedas diferentes, criar sistemas financeiros paralelos ou desenvolver produção interna. Essas tentativas nem sempre funcionam no curto prazo. Criar novas rotas comerciais e estruturas econômicas leva tempo, investimento e adaptação. Em alguns casos, as sanções conseguem gerar forte pressão econômica e política. Em outros, elas provocam efeitos prolongados que atingem mais a população do que as lideranças políticas.
Por isso, sanções econômicas são consideradas uma ferramenta poderosa, mas também controversa. Elas podem evitar conflitos armados diretos, mas ao mesmo tempo geram impactos sociais e econômicos profundos. No mundo atual, onde países dependem uns dos outros para energia, alimentos, tecnologia e comércio, as sanções se tornaram parte central da geopolítica. Entender como as sanções econômicas funcionam ajuda a compreender por que decisões entre governos afetam diretamente o cotidiano das pessoas comuns. Mesmo sem guerra, sem tiros e sem batalhas visíveis, a economia pode se transformar em um campo de disputa silencioso, com consequências reais para milhões de pessoas ao redor do mundo.